Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, quem estiver me escutando, aqui Fabrício Zantai, né? Quem estiver por aí, por favor, curta, comente, compartilhe o vídeo deste canal e outros, porque isso me ajuda bastante, né? Então, para quem acredita, né, Feliz Páscoa, espero que estejam bem. Não acredita, que passem bem esses dias aí, descansem, fiquem bem. Então, aproveitando esse seja, portanto, né, da Páscoa, eu vim aqui compartilhar algumas leituras, algumas visões de mundo que envolvem trabalhos acadêmicos, que envolvem visões que vieram a partir das experiências, assim por diante, né? Então, basicamente, o propósito desse vídeo é compartilhar um pouco disso, considerando esse momento que estamos, né? Que é a Páscoa. E aí, o que acontece? Jesus, né? Jesus pode ser visto de duas formas, né? Grosso modo. Segundo uma perspectiva histórica, né, chamada Jesus histórico, ou seja, como uma pessoa que viveu em determinado momento, influenciado pelo seu tempo, fez coisas específicas que foram registradas, contadas, transmitidas oralmente, né, ao longo das gerações. E que, lógico, não um ser humano qualquer, tanto que é lembrado até hoje, né? E sob o ponto de vista teológico, né, uma figura mítica, da qual se originou uma religião, que teria em si uma transcendentalidade, uma divindade, assim por diante, né? E aí, pensando em religião, que é um dos temas importantes, né, para esse vídeo, a gente parte da ideia, né, que alguns até consideram senso comum, né, de religião vindo da palavra religare, né, em latim, que significa voltar a ligar, voltar a se conectar com Deus, com o invisível, né, com a transcendentalidade. Meu contato com ele, né? Então, como não raramente, né, eu, brasileiro que sou, tive contato com a ideia de Jesus, né, a partir da minha experiência desde criança, né, enquanto católico. Assim, por tradição, né, familiar, acabei seguindo todos esses rituais principais do catolicismo, chamados sacramentos, né, como batismo, primeiro a Eucaristia, depois o Crisma, até o ponto que eu fiz o chamado EJC, né, Encontros de Jovens com Cristo, que, de alguma forma, embora tenha sido muito importante em si, né, foi um momento de virada na minha vida, né? A partir de umas reflexões a respeito do que acontecia, né, o que aconteceu na minha vida, o que acontecia na religião cristã, acabei me distanciando gradualmente, a ponto de ficar sem me considerar e sem fazer mais os ditos rituais católicos, né? E aí o tempo foi passando até que ingressei no mestrado, né, na UAPB, Literatura e Interculturalidade, no qual resgatei um trabalho que eu fiz na graduação, analisando canções de Renato Russo, né, compositor brasileiro de rock, ou de pop rock. Aí, no trabalho da graduação, basicamente, eu observei a ideia de utopia, né, as ideias, valores utópicos, né, de mudança de realidade nas canções de Renato Russo. Na ocasião do mestrado, pensando na área específica que tem a ver com aproximações discursivas entre discursos, no caso, religioso, teológico e literário, no sentido de que na literatura se poderia analisar elementos de religiosidade, ou nas obras artísticas, de modo geral, né? E nos textos religiosos, observar literariedade, né? A estética literária. No meu caso, eu trabalhei com Renato Russo, que não é literatura propriamente dita, né, mas música, ou os textos poéticos dele, considerando assim, poesia, observando elementos religiosos. No caso, especificamente, é a chamada ética cristã, né, ou seja, os valores cristãos que estavam ali presentes. E aí, em dado momento, eu tive a oportunidade de ir para a Universidade Metodista de São Paulo, né, fazer uma espécie de intercâmbio, e lá eu tive uma disciplina, né, e contato com um programa chamado Ciência da Religião, e a partir do qual, né, eu acabei lendo muita coisa relacionada à religião. E aí foi interessante que, embora eu estivesse sem nenhuma religião propriamente dita, né, comecei a ver ou lembrar da importância das religiões na vida do ser humano, né? E aí, nesse sentido, eu cheguei a ler alguns livros interessantes, dentre os quais eu destaco me esqueci do nome agora, mas eu vou colocar no comentário fixado, com o sobrenome do autor Bassan, né? E aí ele fala a respeito dos quatro elementos, ou das quatro linguagens que estão presentes em todas as religiões, né? Que são rito, mito, símbolo e doutrina.
Rito basicamente seriam esses movimentos, ações repetitivas, como se ajoelhar, né, no contexto católico, abraçar ou girar sobre si mesmo, como no contexto muçulmano, enfim, consumir a hóstia, que é representada como o corpo de Cristo, assim por diante. O símbolo seria basicamente uma imagem que representaria muitas coisas difíceis de reduzir em palavras, né, como a cruz, a estrela de Davi e assim por diante. O mito seria uma história, né, que se baseia em um ou mais personagens que são representativos daquela religião, como referência para a humanidade, ou para o agir, ou para o que se considera ser bom, né? E a doutrina seria o aspecto mais moralista, né, que identifica, a partir dos outros elementos, o que deveria ser feito ou não deveria ser feito, segundo uma ética específica. Então, nesse sentido, eu li muita coisa sobre isso, cheguei a fazer um trabalho, também vou colocar no comentário fixado, né, analisando letras de canções, de Renato Russo, de Lucio Dalla, né, que fez uma música chamada Jesus Bambino, tem uma versão em português chamada Minha História, cantada por Chico Buarque, e no caso de Renato Russo, a canção Faroeste Caboclo, que é bastante conhecida, né? Em todas essas canções, ou versão, no caso de Chico Buarque, a ideia de Jesus como representando o ser humano marginalizado, né? Não aquela ideia de Jesus potencializado, como divino, suntuoso, mas Jesus nos pequenos, né, nos seres humanos mais frágeis ou cheios de pecado, né, os quais a gente deveria olhar com misericórdia, etc. Visão que é compartilhada por algumas perspectivas religiosas, como teologia da libertação e assim por diante. Então, nesse sentido, eu analisei letras de canções, né, eu li bastante sobre a época, e aí, em termos de religião, né, inicialmente fui católico, como falei, cheguei até a fazer algumas tentativas de contato com o protestantismo, mas não me filiei. E finalmente me tornei espírita, né? E aí, diante de todas essas visões, do espiritismo, que é a perspectiva que eu sigo atualmente, para mim o que seria Jesus, né? Grosso modo, seria um pouco de três coisas que eu gostaria de compartilhar, né? Jesus como um pai, no sentido de nos orientar a partir do que viveu, dos valores, das falas, estejam elas distorcidas ou não, que espera o melhor de nós e que nos orienta, mas que nos deixa livres também, na medida do possível, para a gente aprender com o próprio erro. Também como irmão, no sentido de com quem podemos compartilhar coisas, nos sentir auxiliados, meio que de igual para igual, né, como ser humano, como qualquer outro, embora representativo, né, na história da humanidade, que também sofreu, que precisou aprender coisas, enfim. E também como um algo divino, né? Aí eu me senti de uma espécie de governador do planeta Terra, que gerou tudo que existe e que nos permite, a partir do livre-arbítrio, dos aprendizados, das leis que ele mesmo criou, aprendermos a nos melhorar e a nos auxiliarmos coletivamente. Então, pensando na Páscoa, mais uma vez falando, né? Então, eu acredito que a visão que deveria, digamos, ser mais comum, né, na figura de Jesus Cristo é de realmente um ente inspirador para que a gente resgate o melhor que existe no ser humano, que ele mesmo criou, né? A inteligência para o bem, a solidariedade, a empatia, que é assim que eu tento fazer, embora seja muito difícil e exige um esforço diário, né? Até nos tornarmos, que eu considero, né, bons espontaneamente, a gente tem que fazê-lo de maneira artificial, porque às vezes o instinto, né, os sentimentos negativos nos governam. Então, como referência, que eu vou deixar no comentário fixado, eu tenho esse livro aí, né, Francisco Garcia Bassano, né, que fala das linguagens presentes em toda religião. Esse outro aí de Calvani, que na verdade é um livro que se analisa várias músicas brasileiras, né, ou da MPB, melhor dito, melhor dizendo, em que a figura da divindade, da religiosidade, ou de Cristo, ou da religiosidade, de modo geral, está presente. E, por fim, um trabalho acadêmico meu em que eu analiso comparativamente músicas, a versão original, o Lúcio Dalla, né, que é Jesus Bambino, Jesus Menino, com a versão em português Minha História, Chico Buarque, e a música Faroeste Caboclo, Renato Russo. Então, basicamente é isso, né? Eu agradeço que tenham visto. Por favor, curta, compartilhe com os amigos. Espero que tenha servido para alguma reflexão
ou para algum pensamento novo, tá bom? Então fique com Deus, feliz Páscoa, até a próxima.